Bom dia, pessoal. Nós somos o grupo formado por Bruno Henrique, Heron Ferrari, Marcos Emanuel, Matheus Gomes e Renato Pedro. Hoje vamos apresentar nosso projeto, Leitor e Exibidor de Bytecode Java. Esse trabalho tem como objetivo principal criar uma ferramenta capaz de ler e interpretar arquivos .class, simulando o comportamento do visualizador JClassLib. Os principais objetivos do nosso projeto foram, primeiro, desenvolver um programa em C ou C++, a gente escolheu C++, que consiga ler um arquivo .class. Segundo, reproduzir a funcionalidade do JClassLib, ou seja, interpretar a estrutura binária desses arquivos gerados pela JVM. E por fim, aprimorar nosso domínio em programação de baixo nível, trabalhando diretamente com a leitura binária de estruturas da linguagem C++. Aqui mostrado como compilar e executar o projeto. É necessário ter o compilador GCC e a ferramenta bem instalada. Para compilar, basta abrir o terminal na pasta do projeto e usar o comando make JVM. Já para executar os testes, damos permissão aos scripts com chmod mais x, testar leitor.sh, e depois rodamos testar leitor.sh. Também é possível testar manualmente com leitor JVM e gebs, nomes do arquivo .class. Agora vamos falar como o leitor e exibidor funciona. Tudo começa com a entrada. O programa recebe o nome de um arquivo .class. Depois ele faz a leitura binária do arquivo, lendo byte por byte e respeitando a estrutura definida na especificação da JVM. Quando esses arquivos são armazenados em Big Endian, o leitor faz o tratamento automático de Endianness, garantindo que os valores numéricos sejam interpretados corretamente em qualquer arquitetura. Em seguida, ocorre o pass estruturado. Os bytes são mapeados em structs da classe C++, como classifier, info e método info, refletindo fielmente a organização interna do bytecode Java. Depois disso, temos a resolução do constant pool, talvez a parte mais trabalhosa desse trabalho. A constant pool é uma grande tabela de constantes, nomes e referências usados em todo o arquivo. O leitor traduz os índices numéricos dessa tabela em nomes e tipos legíveis, permitindo que o resultado seja compreensível para humanos. O próximo passo é a desmontagem do bytecode, ou disassembly. Aqui o programa entra no atributo code de cada método. Lê os bytes e traduz cada opcode em um mnemônico, por exemplo, 0x1 e load 0, 0x60, vira IADD e assim por diante. Por fim, todo o resultado é passado para o exibidor, que formata as informações e imprime no terminal de maneira clara e organizada, simulando exatamente o comportamento de JClassLib. Em resumo, esse fluxo permite que a gente veja o que está escondido dentro do .class, revelando toda a estrutura que a JVM interpreta ao executar um programa Java. Nessa parte, a gente vai explicar o que foi implementado no nosso projeto. A primeira parte foi a estrutura base, né? Que significa ler e validar o Magic Number, que é esse CaFeBaby. Basicamente, é uma assinatura que confirma que o arquivo é de fato um .class, né? E também foi lida as versões do Minor e Major, que dizem qual foi a versão do Java que gerou o arquivo. Por exemplo, Java 8, Java 11. Os contadores principais, né? Por exemplo, quando há itens na constant pool, nos campos fields, métodos e os atributos da classe, que a classe possui. A segunda parte foi a constant pool completa. A gente implementou o parsing de todos os tipos principais de constantes, né? A constant pool basicamente é um dicionário central do arquivo.class, que armazena as strings, formato TF8, os valores numéricos, né? Int, float, long, double, e as referências simbólicas, né? Como os nomes das classes, os nomes de métodos e os tipos dos campos. Sem isso, basicamente o restante do arquivo é meio indecifrável. A terceira parte, os atributos principais. Uma classe definida por seus atributos. Implementamos o parsing dos mais importantes, né, como o constant value, que é usado para os campos estáticos finais, as exceptions, e o source file, que basicamente armazena o nome do arquivo .java. E por fim, a desassemblagem, né, a desmontagem do bytecode, que é o ponto crucial dessa parte do projeto. A gente implementou a leitura do atributo, dentro dele a gente lê o array de bytes que compõe o bytecode e a gente desassembla ele. Como foi implementada essa parte? A linguagem foi o C++11, né? Para a leitura binária, a gente usou o FRIT, que é da biblioteca C, que é muito eficiente para input e output de binários. Uma dificuldade grande aqui foi o tratamento do Big Endian, né? A JVM específica que os tipos numéricos inteiro de 2, 4 ou 8 bytes são armazenados no formato Big Endian. E a maioria das nossas máquinas usa o Little Endian. Então a gente teve que implementar manualmente a conversão dos bytes, né? O mapeamento de tipos, a gente criou structs, né? Que espelham as especificações da JVM. Para a resolução dos nomes, como a constante pool usa os índices que apontam para outros índices, a gente criou uma classe CTE lookup, que é como se fosse um hash map, né? Comum usado em cache. Para a resolução dos nomes, como a constante pool usa os índices que apontam para outros índices, a gente criou uma classe CTE lookup, que utiliza o std unRedMap como um cache, né? Assim, uma vez que a gente traduz o índice para o nome legível e armazenamos os resultados, a gente não precisa processar ele outra vez. Para o tratamento de tipos variados, a gente utilizou uma classe utilitária chamada OU. Ela é similar com o std variant, que aparece nas versões mais recentes do C++, e permite que uma função retorna um ponteiro para um resultado de sucesso. E por fim, a portabilidade. Para garantir que nosso código rode em diferentes arquiteturas, o nosso Makefile primeiro compila e executa pequenos verificadores, e o resultado desses verificadores é usado para configurar automaticamente a computação principal, adaptando a máquina Rush.
Nessa parte da demonstração, a gente vai ver o resultado da execução na prática. Esse é um trecho pequeno do nosso programa, né? A gente vai analisar o arquivo somar.class. E essa parte foi retirada do log, né? O código é muito maior. Essa tela da esquerda a gente pode ver algumas informações gerais, né? A estrutura principal, né? A confirmação aí do magic number e a major version, que o programa vai interpretar corretamente, né? No Java 8. Aí ele faz a demonstração dos contadores também, né? São 14 entradas na constante pool, um campo, um método e o acesso. E a gente vê também os SSFlex, que é 0x0600, que o programa decodificou como interface abstract. Tá. E na parte da direita, né, o constante pool é a parte da resolução em ação, né? Basicamente, o índice 001, por exemplo, é uma class que aponta para o índice 12. Aí nosso leitor vai resolver isso e exibir o nome real, que é somar. O índice 006 é um double. E foi lido corretamente, né? E o tratamento com valor 3.1415. Essa parte do teste completo é para validar, de fato, o nosso leitor, né? A gente usou esse script testar leitor, e aí é uma execução do terminal, né? O script, basicamente, ele lê todos os 20 arquivos.class diferentes que foram preparados, né? Separados pelo professor, os exemplos. Uma observação é que das 20 execuções teve uma falha, né? Que é no arquivo fbaby.class. E na verdade essa falha é intencional, né? Esse arquivo não possui o magic number, né? E o programa identificou corretamente que o arquivo.class é inválido e falhou na leitura. Então é uma comprovação de que os validadores estão funcionando de acordo da forma que deveriam. No final, o script informa o log completo, né, com a saída detalhada de todos os 20 arquivos, e foi salvo em teste leitor.log. Essa foi a demonstração do nosso projeto. Obrigado.